Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Aprenda como Einstein. Técnicas de aprendizagem acelerada e leitura efetiva para pensar como um gênio. Steve Allen. Muitas coisas que aprendemos ou estudamos, fazemos apenas por fazer, sem sentir prazer nenhum. Quando há um propósito e um objetivo em mente, você é incentivado a fazer o que for preciso para alcançá-lo. Portanto, aprender a aprender é algo que devemos encarar como essencial para a nossa vida, tanto em nossos relacionamentos, trabalho ou escola. Neste livro, o autor ensina algumas técnicas que visam a melhorar a aprendizagem de uma forma simples e mostra que a inteligência não é algo restrito a algumas pessoas. Todos podemos treinar nosso cérebro para obter um desempenho muito satisfatório em todas as áreas da vida. A mentalidade de um gênio. Primeiramente, devemos deixar de lado tudo o que sabemos sobre aprendizagem e estarmos dispostos a praticar novas habilidades e conhecer novos conceitos sobre o assunto. Muitas pessoas, quando se fala de um gênio, pensam em alguém que nasceu inteligente e que, portanto, nunca precisou estudar para ser quem é. Porém, não é bem assim que funciona. O autor destaca que um gênio não é aquele que possui muito conhecimento, mas sim aquele que tem a capacidade de aprender. Precisamos de uma mentalidade de crescimento, ou seja, ter a consciência de que a habilidade de aprendizagem e a inteligência só são possíveis se houver muito esforço e trabalho duro. A importância da pirâmide de aprendizagem. Segundo o autor, para iniciar um processo de aprendizagem, é preciso entender como é formada a pirâmide de aprendizagem. Você retém 5% da informação quando assiste a uma conferência. Você retém 10% quando lê algo. Você retém 20% mediante o processamento audiovisual. Você retém 30% quando lhe demonstram algo. Você retém 50% em uma discussão em grupo. Você retém 75% quando faz algo. Você retém 90% quando ensina outros. Quanto à ordem das informações, elas podem ser diferentes para cada pessoa, porém são dados extremamente importantes e verdadeiros. Quanto mais você se envolver com o assunto a ser aprendido, mais chances você terá de dominá-lo. E quanto mais você absorver um assunto de forma passiva, sem se envolver de forma indireta, menos são as chances de você aprender e guardar informações sobre o tema. Por exemplo, se você quiser aprender sobre história, você pode assistir a documentários sobre o assunto, fazer anotações, e com isso pode se tornar alguém conhecedor do assunto. Mas se você se permitir navegar no tema, criar conteúdos sobre ele e permitir que as pessoas façam perguntas sobre o tema, suas habilidades de aprendizado e análise de informações serão muito maiores. 2 conceitos para dominar novas habilidades. Neste capítulo, o autor aborda 2 conceitos que ajudam a dominar novas habilidades. São eles: conceito 1. Mantenha o foco na aprendizagem acelerada. Esse conceito, criado por Tim Ferriss, desafia o preconceito que muitas pessoas têm a respeito do tempo que demoramos para aprender algo ou desenvolver uma nova habilidade. Esse conceito vem de uma regra 80/20, em que 80% de tudo que aprendemos vem de 20% dos nossos esforços. Embora essa prática não te faça o melhor em uma atividade específica, te fará melhor que a maioria das pessoas. Basicamente, a ideia de aprendizagem acelerada consiste em conhecer os conceitos básicos e essenciais sobre a habilidade a ser aprendida, e logo passar para a prática das habilidades essenciais. Portanto, quando você estiver aprendendo uma nova habilidade, deve procurar atalhos que te levem aos melhores resultados possíveis. Conceito 2. Aprendizagem just in time. Esse conceito, relacionado à aprendizagem acelerada, mostra que quando estamos aprendendo algo novo, devemos nos concentrar na única informação que possa ser aplicada imediatamente. Isso nos mostra que não precisamos ficar horas estudando sobre um assunto, mas precisamos nos concentrar na informação mais importante e então, depois, ir para o próximo passo.
Modos de pensamento. Em relação à aprendizagem, foi descoberto que possuímos dois modos de pensamento: o pensamento focado e o pensamento difuso. A maioria de nós usa o modo focado, em que compreender um determinado conceito ou buscar a solução para um problema, nosso cérebro tenta buscar informações que sejam familiares ao assunto a ser abordado. Mas e quando esse problema precisa de novas soluções ou abordagens que nunca foram usadas? Para isso, você precisa se desligar do modo focado e desenvolver o seu modo difuso. E isso vem através da prática. Você precisa treinar o seu cérebro para ampliar seus pensamentos e buscar novas ideias de forma gradativa, dia após dia. A importância do sono na aprendizagem. Quando estamos acordados, nosso cérebro recebe muitos produtos tóxicos e a forma que ele encontra para se livrar dessas toxinas é justamente quando estamos dormindo. É por isso que a falta de sono gera tantos problemas para a nossa saúde, como, por exemplo, dores de cabeça, estresse, doenças cardíacas e até mesmo diminuição da nossa expectativa de vida. Durante o sono, nosso cérebro recicla todas as informações obtidas durante o dia, separando as que são úteis e descartando as que não são. Nesse período, nosso cérebro também reforça os conceitos novos que aprendemos e nos recorda informações importantes. Fragmentação. A fragmentação consiste em unir pedaços de informação com base em um significado. Se pensarmos em um quebra-cabeça, um fragmento é uma parte do quebra-cabeça. É algo fácil de ser lembrado e pode unir-se com o que você deseja aprender. Se você apenas tentar memorizar um conceito sem descobrir seu contexto, não conseguirá unir o que está estudando com o que deseja aprender. A fragmentação consiste em 3 passos. Passo 1. Para fragmentar, é preciso concentrar toda a sua atenção nas informações que deseja fragmentar. Para isso, você precisa estar focado e deve se livrar de qualquer distração que venha a roubar a sua atenção. Passo 2. O segundo passo consiste em captar a essência das informações que te ajudarão a aprender determinado assunto. Isso envolve aprender os conceitos básicos do tema. Compreendendo os conceitos básicos, você cria uma base sólida para aprofundar-se no assunto. Não busque somente respostas prontas. Faça seus próprios estudos. Anote o que aprendeu e revise o que ainda precisa saber. Não basta apenas saber como. Você também precisa entender o porquê. Passo 3. O terceiro passo consiste em compreender o contexto do assunto, ir além do problema inicial e buscar saber o máximo sobre o fragmento para entender quando você pode e quando não pode usá-lo. Na leitura de um livro, por exemplo, ao invés de lê-lo do início ao fim, você pode primeiro identificar o contexto, os conceitos e ideias principais, e então selecionar o que você precisa e o que não precisa ler. Técnicas de aprendizagem acelerada. Leva tempo para nosso cérebro assimilar um novo conhecimento. Por isso, haverá momentos em que parecerá que você está regredindo ao invés de avançar. Mas é um processo natural em que o seu cérebro luta contra esse novo material. Porém, se você continuar persistindo, irá alcançar um nível de conhecimento que cresce de forma gradativa. A melhor maneira de aprender um material escrito? Muitos dirão que a melhor forma de aprender um material escrito é lê-lo repetidamente até decorá-lo. No entanto, existe uma forma muito mais simples de aprendizado, que consiste em ler o material uma única vez e depois fechá-lo, e então analisar o que você lembra do material. Segundo o autor, o processo de recordar potencializa a aprendizagem profunda e nos ajuda a começar a formar fragmentos. A técnica de Feynman. Essa técnica leva o nome de um dos físicos mais famosos do mundo, Richard Feynman, e ela se divide em 4 passos. Passo 1. Escolha o seu conceito. Para exemplificar a técnica, o autor utiliza o conceito de gravidade. Passo 2. Anote uma explicação do conceito em linguagem simples. Para uns parecerá fácil descrever sobre esse conceito, já para outros nem tanto. E aí a técnica mostra sua eficácia, porque mostra exatamente o que você sabe e o que não sabe sobre o assunto. Passo 3. Encontrar pontos cegos. Depois que você descobre o que sabe e o que não sabe sobre o assunto, você procura identificar o que ainda tem de dificuldade sobre o tema e então tenta resumi-lo de forma simples. Por exemplo,
A gravidade é a força que faz com que objetos de maior massa atraiam objetos de menor massa. A simplificação de um conceito mostra que você o compreende e tem conhecimento sobre ele, mas se você não consegue descrevê-lo de forma simples, significa que ainda precisa aprender mais sobre o assunto. Passo 4. Use uma analogia ou uma metáfora. Por fim, utilize uma analogia ou metáfora para explicar o conceito aprendido. Isso requer conhecimento das principais características do assunto. Isso irá mostrar que você possui um conhecimento mais aprofundado sobre o tema. Essa técnica mostra de maneira rápida o que você sabe e não sabe sobre determinado assunto. Procure usar para outros conceitos. Isso te ajudará a compreender mais sobre o tema e aumentará seu nível de conhecimento sobre o mesmo. Como otimizar seu cérebro? Nosso cérebro funciona como um motor, e existem as maneiras certas de fazê-lo funcionar corretamente. Não fazer nada pode ajudar o seu cérebro a ser mais criativo. Por isso é bom, às vezes, se desconectar do mundo lá fora, do estresse do trabalho e das preocupações da vida e relaxar sua mente. Isso envolve também uma boa noite de sono. A nossa alimentação também influencia em nossa capacidade cognitiva. Alimentos com ômega 3 contribuem para a integridade estrutural do cérebro. Ele pode ser encontrado em peixes como salmão, sardinhas, trutas ou através de suplementos. Manter os níveis de estresse contribui para uma mente mais saudável e permite que pensemos de forma mais clara, além de contribuir com nossa saúde física, evitando doenças causadas pelo alto nível de estresse. Leitura eficiente. A nossa capacidade de leitura consiste em partes: velocidade, eficiência e retenção. O autor aborda cada uma da seguinte forma. Velocidade. Algumas pessoas podem encontrar dificuldade na compreensão ao tentar ler algo rápido, mas existem algumas melhorias que você pode fazer para que algo que você demoraria dias para ler possa ser lido em apenas algumas horas. Subvocalização. A subvocalização é algo que a maioria das pessoas faz ao ler um livro. É aquela voz interna que te acompanha na leitura e faz com que você ouça o que está lendo. Apesar de ser algo que ajuda na compreensão, é algo a ser evitado, visto que temos a capacidade de processar as palavras mais rápido do que podemos ouvir ou dizer. É importante que você elimine ou tente diminuir a prática desse hábito. Agrupar palavras. Ler palavra por palavra é algo demorado e pouco eficiente. Devemos tentar ler mais de uma palavra por vez, pois assim conseguimos identificar o contexto do assunto de forma mais rápida, contribuindo assim para a velocidade da leitura. Foco visual. Quando estamos lendo, é comum nos distrairmos com facilidade com o que tem à nossa volta. Isso prejudica a nossa atenção e diminui a aprendizagem. Para um foco visual melhor, procure utilizar uma caneta ou lápis para acompanhar a leitura. Seus olhos irão acompanhar e seguir o padrão. Isso vai te ajudar a se concentrar e evitar ter de reler um parágrafo. Eficiência. Geralmente, somos ensinados a ler um livro do começo ao fim, mas esse é o motivo por que muitas pessoas acabam não terminando de ler, pois na maioria dos livros, textos, artigos e blogs, o autor aborda uma ou duas ideias principais. O resto são estudos de caso, exemplos e maneiras diferentes de aplicar o conceito. Certamente é algo desnecessário, uma vez que você encontra as ideias principais. A melhor maneira de ler um livro é você folheá-lo por uns 3 minutos, dando uma olhada nos sumários, na introdução, nas conclusões e resumos do livro. Assim você consegue captar as partes mais importantes da obra. Após isso, você pode folhear o livro novamente durante 7 minutos, lendo os 2 primeiros parágrafos de cada capítulo, identificando as ideias principais a serem abordadas. Se notar que o capítulo é uma enrolação, deve ignorar essa parte, pois são somente ilustrações. Depois de lidos alguns parágrafos e identificando os capítulos essenciais, você pode folhear o livro por 20 minutos, de uma forma mais aprofundada, lendo os capítulos destacados e identificando as ideias principais. Em 30 minutos você tem uma boa base sobre o conteúdo do livro, e caso tenha dúvidas sobre algum conceito, saberá onde encontrar. A melhor maneira de se tornar um especialista. Por fim, precisamos entender que a melhor maneira de se tornar especialista em algo é através da prática.
Isso não significa que você precisa praticar de forma repetitiva e exaustiva até dominar determinada habilidade ou assunto. Mas você pode dividir os seus esforços em sub-habilidades, que são práticas simples que te ajudam a chegar ao seu objetivo principal. Por exemplo, se você fosse tocar em uma peça de violino profissional, precisaria trabalhar a força dos dedos, memorização, presença de palco, etc. Trata-se de isolar cada sub-habilidade e praticá-las até que você as domine, contribuindo para o sucesso em seu objetivo final. Insights. O verdadeiro gênio é aquele que tem capacidade de aprender. Esqueça os métodos tradicionais, foque no que realmente funciona. A prática leva à inteligência. Neste livro, você aprendeu que o nosso mundo está em constante evolução. Por isso, é necessário inovar todos os dias. Com a nossa mente, não é diferente. Precisamos deixar para trás todos os métodos tradicionais de aprendizagem e focar no que realmente funciona e o que te traz resultados mais positivos. As técnicas abordadas, se praticadas da forma correta, podem te ajudar muito a melhorar o seu aprendizado e o domínio de um novo conceito ou habilidade. Você não precisa nascer um gênio para ser inteligente. Através da prática e das técnicas corretas, você pode ir muito além do que imagina.